que são os decretos proféticos? Até para você que está curioso, se pergunta, por que os decretos? Não temos a Bíblia? Sim, nós temos a Bíblia. Nós temos pregadores da Bíblia. Nós temos mestres da Bíblia. Nós temos o ministério quíntuplo, que são os apóstolos, os evangelistas, os profetas. Nós temos os pastores e os mestres. Esses ensinam a palavra. Os decretos são palavras direcionais que o Senhor nos entrega para orientar o nosso povo de acordo com a sua palavra. Os decretos não são inventados. Eles são nascidos debaixo de oração, jejum e muita responsabilidade espiritual. Por isso que você precisa entender a dimensão do decreto profético e por que nós os fazemos. Estamos há décadas trabalhando com os decretos, não só eu, como muitos pastores, muitos líderes no mundo todo, que têm responsabilidade com a igreja local, a sua cidade, seu estado e a sua nação. Claro que nós temos discípulos espalhados em todo o Brasil e temos discípulos espalhados em mais de 70 nações. E eles ficam aguardando os decretos que são direcionais para as suas vidas. Por isso que os decretos são levantados. E Deus tem falado muito ao meu coração. Na verdade, eu tenho uma chamada profética e eu tenho liberado essas palavras para que possam mudar a realidade das nossas geografias. Isso para ficar claro porque nós estabelecemos os decretos proféticos. Então vamos lá para os decretos deste ano. Decreto 2024, janeiro. Não lhes falei que daria paz aos meus filhos e protegeria aqueles que me servem? Os rebeldes foram lançados em monturo, como excremento os atirei para longe de mim. A sua rebelião invadiu a minha presença e com um mau cheiro ofendeu minha santidade. Sua vergonha foi exposta a todos e seus enganos não ficaram em oculto. Os justos, eu os mantive em segurança, pois andam em retidão e não se curvam a homens maus, nem se alimentam das suas mentiras. Deus fez com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Salmo 68, 6. Decreto fevereiro. Dias difíceis virão para o ímpio. Dias de dores se manifestarão para os que fugiram da minha presença. Mas, por misericórdia, eu os acolherei e os colocarei nas minhas asas, para que vejam que minha misericórdia é maior que as suas maldades, e minha graça é mais abundante do que a iniquidade dos perversos. Como um pai que cuida de um filho, assim cuidarei do meu povo. E, como prometi, não deixarei que o inimigo os destrua. Eu os guardarei em segurança. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um pai que poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3, 17, 18. Decreto mês de março. Acordem e proclamem. Digam que eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Criei todas as coisas e as sustento com o meu poder. Cuidarei dos meus filhos por amor àqueles que não negam meu santo nome nem escondem do seu rosto a minha santidade. Escreverei algo novo nessa nação e saberão que eu sou aquele que muda tempos e estações e não mudo por causa da maldade dos homens. E ele, o Senhor, muda os tempos e estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel 2, 21, 22. Decreto do mês de abril. Minha redenção está viva
e minha promessa nunca muda. Salvarei os meus filhos e darei livramentos aos que me servem. Mostrarei o meu bem e lhes darei sinais de mudança de sorte. Nunca negarei a minha promessa, nem manterei para sempre a minha ira. Com misericórdia cuidarei desse povo e pelo meu braço forte mudarei o destino desta nação. E saberão, de perto e de longe, que eu sou o Senhor e fora de mim não há outro, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3, 6. Decreto do mês de maio. Por que estão atônitos e estão com medo? Poderá o homem ser Deus? Por um acaso poderão acrescentar um côvado na sua eira ou um fruto extra na sua lavoura? Não fui eu quem soprei a vida e não sou eu quem tiro o fôlego? Por que estão temendo e por que estão assustados? Eu escrevo os dias do homem e sou eu quem dou cabo deles. Porque em mim e de mim não tire os olhos, pois todos verão que meus livramentos serão liberados e meus milagres de constante acompanharão o meu povo. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado. Já saiu da minha boca a palavra da justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Isaías 45, 22, 23. Decreto do mês de junho. Eu trouxe para perto aqueles que estavam distantes e os firmei dentro dos meus termos. Eu os escolhi para serem para serem fortes, e os forjei para que não fossem destruídos nas batalhas. Não fiquem preocupados, pois eu os livrarei. Não fiquem perplexos, pois eu jurei pelo meu nome protegê-los. Não os deixarei órfãos, nem como criança que não conhece o seio da sua mãe. Eu os segurarei pela mão direita e os conduzirei para lugares seguros. Como lhes prometi, não negarei minha bênção e não os deixarei desamparados. Eu sou o Senhor e não minto, e fora de mim não há Deus. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, 5 e 6. Decreto do mês de julho. O conselho das nações de nada sabem. Os homens empedernidos não conhecem o meu nome. Eu os confundirei nos seus conselhos e os trarei para o meu propósito. Não existe dia sem mim, nem noite que eu não governe. Os pensamentos dos homens são altivos e suas decisões uma afronta à minha palavra. Mas eu manearei a cabeça dos poderosos de um lado para o outro lado e saberão que eu sou quem faço o novo e quem sustenta os meus filhos. Por um acaso eu mudei? Não sou eu, o Senhor, que mantém todas as coisas em ordem? Escreverei um dito novo e firmarei os joelhos tementes, para que saibam que sou eu quem sustento tudo e quem dou livramento aos meus filhos. O homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade. Todo o tempo maquina mal. Anda semeando contendas. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente,
o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre os seus irmãos. Provérbios 6, 12 a 19. Decreto do mês de agosto. Os meus servos serão honrados. Os ímpios serão abatidos como um cão que não sabe o caminho de volta para casa e como um boi que não reconhece o seu dono. Assim ficarão aqueles que zombam do meu santo nome e abominam minha presença. Eu os tornarei em nada, e como pó soprado no deserto os banirei. E como sementes que morrem sem frutificar, farei com que cada palavra que fora lançada no solo desta nação. Saberão que sou eu quem os vingo, e sou eu quem estabeleço o novo. Não vos lembrarei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebais? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, 18 e 19. Decreto do mês de setembro. Nunca menti aos meus filhos, nem omiti a minha presença. Por acaso, sou como um homem comum, que mente para sobreviver e compromete seus descendentes ao adversário, por causa das suas maldades? Eu não sou homem, nem filho de homem. Eu sou o Senhor, e meu trono é firmado na justiça e verdade, e meus decretos não serão anulados por causa da incredulidade dos perversos. Marcarei esta nação com minha presença, e a verdade estará diante do meu povo, como luz do meu candelabro. Tu tens um braço poderoso, forte é tua mão, e alta está a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará, pois tu és a glória da sua força, e no teu favor será exaltado o nosso poder, porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso Rei. Salmo 89, de 13 a 18. Decreto do mês de outubro. Dancem e exultem na minha presença, não há nada que esteja fora do meu conselho. Abri um portal novo, entrem por ele e vejam, e eu prepararei um banquete para os que me honram e uma cilada para os que me rejeitam. Creiam, fiz algo novo, persistam, tem minha novidade à frente. Nessa nova estação contemplarei meus ungidos e abaterei o adversário, e saberão que eu faço a diferença entre aqueles que me servem e aqueles que me aborrecem. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-lo-ei como um homem que poupa o seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3, 17 e 18. Decreto do mês de novembro. Quem disse que eu não vi a maldade do ímpio e a injustiça dos maus? Por um acaso, não conheço o profundo escondido? Quem poderá esconder o seu rosto de mim? E quem poderá fugir da minha presença? Como caniço que varre a terra, os banerei da minha presença, e como um sopro de vento forte os tirarei do meu território. A maldade não prevalecerá por afronta à minha presença. A injustiça não será mantida, pois os justos por mim serão honrados. Não enfraqueçam as mãos, nem mudem a cadência das suas marchas. Eu os conduzirei à vitória e mostrarei que eu, o Senhor, sou o mesmo e não mudo. Não estou punindo meus filhos, estou levando-os para outro nível. Nossos pais nos disciplinavam por um período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que
participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que, por ela, foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Hebreus 12, 10 a 12. Decreto do mês de dezembro. Prepare os carros para a guerra e os cavalos de batalha sejam selados, pois meus filhos não serão envergonhados nesse tempo, nem os entregarei nas mãos dos inimigos. Adestrem os filhos para lutarem e afie a espada para guerrearem com destreza. A minha palavra não cessará nos seus lábios, nem os meus princípios se ausentarão da sua mente. Como o tefilim que está sobre a testa, e a mezuzá que está nos umbrais das portas, e como o talite que está sobre a cabeça, e o anel da aliança no seu dedo, eu não os deixarei sozinhos, mas os estabelecerei no território, para que nessa jornada de prova não se esqueçam de mim, nem neguem meu santo nome no dia da angústia. Não lhes faltará paz, nem se ausentará a prosperidade das suas portas. Eu sou o Senhor, farei isso. Os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente Yahvé, o Senhor, é quem dá a vitória. Provérbio 21, 31.